Olá! No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma ferramenta poderosa do Ho'oponopono, que é gotas de orvalho mais o lápis com a borracha. Como que funciona essa técnica? Aqui no livro, o Joe Vitale conta que recebeu a instrução do Dr. Hewlett, que não estava conseguindo vender um dos seus livros. Então, o Dr. Hewlett instruiu ele a usar um lápis com borracha, porque quando utilizamos essa ferramenta, um lápis com a borrachinha na ponta, ou um lápis e você coloca a borracha, não tem problema, você está mandando um comando para o teu cérebro, que o que é? Quando ele tem uma ferramenta de borracha, ele entende que é apagar. Então, o Dr. Hewlett instruiu ele a dar batidinhas com este lápis no seu livro, e assim ele fez. Ele deixava em cima da mesa, deixava, não me lembro em que lugar, mas toda hora ele ia lá, passava por o livro e lembrava e dava batidinhas. E assim ele fez. E o livro dele conseguiu ser best-seller. E aqui também, gente, nesse livro, tem o depoimento de uma aluna que foi num seminário e até ela era muito cética, assim, o Dr. Hewlett estava explicando sobre o Ho'oponopono e tal, e ela estava muito cética, ela não acreditava muito que isso pudesse acontecer. Então, até ela conta que ela foi invadida por uma raiva na palestra, que ela se sentiu enganada até por Dr. Hewlett. Então, veio uma fúria e ela foi para o banheiro, daí ela começou a falar as frases: sinto muito, me perdoe, te amo, obrigada. E ela percebeu que aquela raiva, aquela fúria que ela estava se sentindo foi dissolvendo, e ela voltou à palestra e começou a escutar, sim, com o coração aberto, com a mente aberta. E ela disse que chegou em casa e começou a colocar... Não, minto, no seminário mesmo. Ela disse que pegou um lápis com a borracha e sentiu no seu coração fazer uma inspiração e dizer gotas de orvalho com 3 problemas que ela considerava que estavam na sua vida, que estavam difíceis de ser solucionados. Uma delas era o computador. Ela disse que não conseguia trabalhar, o computador estava dando muito trabalho, muita dor de cabeça, chamavam vários técnicos e ninguém resolvia. Então ela escreveu computador. O outro ela escreveu filho, que também ela estava com problemas com filho, e marido. Então ela fez essa listinha com esses 3 itens que ela considerava problemas em sua vida. Então ela começou a dar batidinhas, gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Ela recebeu uma inspiração de pegar um lápis com a borracha e escrever e mentalizar gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Que o Dr. Hewlett traz também, né? Gotas de orvalho como uma ferramenta de limpeza do Ho'oponopono. E assim ela fez, ela começava a escrever ali e dar batidinhas e pensar gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Quando ela chegou em casa, o seu marido e seu filho receberam elas muito feliz e contente, até ela ficou bem surpresa, assim, porque eles estavam havendo bastante desavenças, desarmonia entre eles. E o filho dela falou: mãe, tu não acredita que presente a gente comprou para você. E ela ficou: eu acho que é um computador. Mas ela queria um computador de uma marca tal. E o marido era resistente, disse: não, esse computador dessa marca tal eu não vou te dar. Uma porque eu acho que ele não gostava, e um pouco por causa que o valor era muito maior. E ele trancava o pé e dizia: não, se tu quer um computador, é outro esse, não podemos comprar. Então, quando ela abriu o presente, ela ficou surpresa, que era o computador da marca que ela queria. A relação com o filho dela se transformou também, e a relação com o marido também foi da água para o vinho. O marido começou a ser mais atencioso, mais compreensivo, então ela percebeu a mágica do lápis com a borracha
e do poder das gotas de orvalho, que além de tu tá usando duas ferramentas, né? O lápis com a borracha que tu apaga as memórias e as gotas de orvalho também, né? Que tu faz a limpeza, tudo que tá impedindo, tudo que tá travando, tudo que tá fluindo das coisas começarem a acontecer. Então, gente, eu queria trazer essa ferramenta para vocês. Eu tenho um caderninho que eu faço os meus pedidos, as minhas petições, para que o divino limpe e transmute essas energias que estão impedindo de eu conseguir. Então, aqui eu faço pro meu nome, aí eu escrevo Josiane, abençoada, alegre, saudável, próspera e feliz. Então, todos os dias eu dou batidinhas com lápis da borracha e mentalizo gotas de orvalho. Eu falo gotas de orvalho 3 vezes. Gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho ou mentalizo. Aí faço também para minhas filhas também e para o meu marido. E numa outra página, olha, são 2 páginas, na verdade já estão quase 3 páginas dos meus pedidos que eu quero que solucione. Então aqui eu coloco o que eu quero conquistar, o que eu quero realizar, o que eu quero comprar para minha casa. Também aqui problemas de desarmonia que eu tenho com alguém, às vezes até com as minhas filhas também, que às vezes elas estão na fase da adolescência, então dá um pouco de desarmonia. Então eu escrevo aqui relações harmoniosas com as minhas filhas e vou dando batidinhas com lápis todos os dias. Eu lembro e vou ali e dou batidinhas e mentalizo. Gotas de orvalho, gotas de orvalho. Também faço pela saúde, se eu tô com algum problema de saúde ou saúde para outra pessoa também. Eu também escrevo aqui, fulano, abençoado, alegre, saudável e feliz. Ou alegre, saudável, curado. E daí começo a dar batidinhas com lápis, gotas de orvalho. Aqui esses dias, gente, a minha mãezinha, ela ia fazer um procedimento cirúrgico e ela estava bem receosa, bem nervosa, que ela já tem uma idade, ela já passou por bastante, como se diz, por cirurgias já, então ela já estava com bastante medo, com bastante resistência, assim, de não dar certo. Eu vi que o medo, assim, a ansiedade, a preocupação estava tomando conta, assim, dela, né? Então, por mais que eu dissesse, mãezinha, começa a pensar positivo, sabe? Pensa que vai dar certo, que a senhora vai lá e vai ser curada, vai ficar mais saudável para a senhora, né? Viver mais, aproveitar mais a vida, não vai estar com mais dor. Mas eu, volta e meia, eu via que ela estava nervosa, que esse sentimento de medo, de preocupação estavam tomando conta dela. Então eu coloquei aqui, ó, procedimento cirúrgico da minha mãezinha foi um sucesso. E daí escrevia, batia todos os dias, gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho, até ela fazer a cirurgia. E assim sucedeu, gente, assim, ó, ela teve uma força, assim, uma recuperação incrível, assim, ó. Ela mudou aquele pensamento, ela dizia, não, eu vou pegar na mão de Deus e vou ir, vai dar tudo certo. E eu percebi que ela já não estava tão ai meu Deus, que não estava com tanto medo, assim, não estava tão nervosa quando ela foi fazer o procedimento. E ela já estava com pensamentos mais positivos. E graças a Deus, assim, deu tudo certo. A recuperação dela foi ótima. Ela veio para casa, se recuperou bem, tá bem. Então, assim, ó, tudo que tu tiver de desejo que tu quer realizar, algum conflito, algum problema de saúde, não importa, gente. O desejo que tu quer realizar, problema que tu quer solucionar, tu pode pegar um caderninho e fazer que nem eu, começar a escrever o que eu quero que seja solucionado, os desejos que eu quero que sejam realizados e começa a dar batidinhas com gotas de orvalho. Eu já trouxe um vídeo anterior sobre essa ferramenta gotas de orvalho, mas eu gostaria de trazer de novo aqui
para dar mais uma, como se diz, para vocês começarem a se inspirar e a ficarem incentivados a praticar, porque é uma prática que sim, que dá muito certo. Para mim já deu, já resolvi problemas, já realizei algumas conquistas, então eu sempre estou com meu caderninho aqui em vista e volta e meia eu tô fazendo alguma coisa aqui em casa, então eu venho e passo por ele com meu lápis com borracha e dou batidinhas e mentalizo, gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Assim eu também faço, gente, na minha casa, na minha mesa, nos meus eletrodomésticos, para evitar que dê algum problema. A minha máquina de lavar esses dias estava com barulho estranho. Eu comecei, ai não, máquina de lavar não, né, gente? Porque a máquina de lavar, meu Deus, é como se diz, uma funcionária, né, gente? Sim, uma funcionária, porque ela ajuda muito, assim, de parte de lavar roupa e deixar já sequinha, só estender, né? Então, eu comecei a dar batidinhas, gotas de orvalho nela, e ela começou a parar esse barulho. Então, comece, gente, comece a praticar, bate nos seus móveis, nos seus eletrodomésticos, no seu carro, começa a fazer essa prática e eu tenho certeza que vai dar certo, que você vai conseguir realizar, dissolver aqueles conflitos que você tem, realizar alguns sonhos, tá bom? Até o nosso próximo encontro.